A violência sexual contra as crianças já foi assunto proibido na sociedade, devido a tabus existentes, pois o constrangimento é algo bastante presente na vida. Contudo, nos dias de hoje, esse assunto tem ganhado visibilidade, mas ainda é motivo de muita revolta e medo por parte de quem o vivenciou. Porém, as vítimas têm que ser encorajadas de uma força capaz de expor as suas dores e esse assunto se tornar cada vez mais relevante na sociedade. Muito traumatizada porque eu tinha 9 anos quando me aconteceu. E era tio meu. Então ele vivia na casa junto com a gente. Ele sempre falava que ele queria morar comigo. E eu dizia que não, que ele não ia morar comigo. Aí, como ele já tinha tentado várias vezes e ele não conseguia, ele falou que ele ia falar para todo mundo que ele tinha feito comigo. Aí eu falei que ele podia falar, mas com ele eu não ia morar. Aí ele falou, e como era uma vila lá, e todo mundo ficou sabendo, e a maioria dos meus parentes mesmo me viraram as costas, meus pais. Aí eu fui muito criticada, porque eu era uma criança, ele já era um adulto, e aí o povo, em vez de ficar do meu lado, eles ficaram tudo contra mim. No caso, como eu estava sendo a culpada e ele estava sendo certo. E eu fiquei muito decepcionada porque eu não senti apoio nem dos meus pais, nem da minha mãe. Eu não senti apoio. Aí eu sei que eu ainda fiquei um tempo lá com a minha mãe, aí depois eu saí de casa, porque nem as meninas lá não podiam nem brincar comigo, andar comigo, porque o povo já dizia que eu ia virar rapariga, que eu ia encher a casa da minha mãe de filhos. Ansiedade, sensação de impureza, medo de se relacionar com outras pessoas são os principais reflexos dos traumas sofridos quando uma criança é abusada sexualmente. Essa jovem fala pela primeira vez sobre o que sofreu quando, com apenas 11 anos, sofreu o abuso. Tinha 11 anos e hoje eu tô com 25 anos e eu nunca esqueci o que aconteceu nesse período. E para mim poder falar isso é muito difícil. Eu nunca falei pra ninguém. Eu já vim falar sobre isso já agora, depois dos meus 25 anos. Até então eu guardei tudo isso pra mim. Eu nunca tive coragem de falar pra ninguém por medo de ninguém acreditar em mim. E medo também, né? Porque até um certo tempo quando eu vim embora pra cá, ele apareceu. E ele pediu pra mim não falar isso pra ninguém. Essa pessoa era próximo da sua família? Sim. Era irmão de uma vizinha nossa. Muito amiga mesmo, como se fosse da família. Ele não saía de dentro da nossa casa, todo final de semana a gente estava junto, saía junto, era praticamente da família mesmo. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 18. Eu era uma criança, até então eu não sabia nada. Ele simplesmente me agarrou e fez o ato. Casa, desesperada, mas também não contei pra ninguém, nem mesmo pra minha mãe. 69,2% dos casos de violência sexual contra a criança ocorreram na casa e 37,7% têm o caráter de repetição. E em Parauapebas, o número de crianças abusadas é alarmante. Bom, nós temos aí de janeiro de 2018 até março desse ano
com base nos dados que são repassados pelos 2 conselhos tutelares, nós temos cerca de 80 casos aí de violência sexual contra crianças e adolescentes até 14 anos. Então nós fizemos esse recorte de até 14 anos. E dentre essa faixa etária, nós temos ainda 15 casos que são de crianças até 6 anos, que é a primeira infância, né? Então nós temos cerca de 15 casos nessa faixa etária. Nós temos aí feito um trabalho junto com a rede, na verdade, com as SEMAS, no sentido de transmitir essa informação, né? Nós consideramos que, de fato, a violência sexual ela acontece todos os dias, tem casos que são subnotificados, que não chegam à rede, não chega à delegacia, ao conselho tutelar. Então, o nosso trabalho é justamente levar a informação para que, de posse dessa informação, a criança e o adolescente possa, de fato, utilizando alguns meios de denúncia diretamente ou comunicando esses casos para pessoas de confiança, seja o professor, seja alguém de confiança da família, que esses casos de fato possam vir para a rede, vir para as ciências dos órgãos competentes, de fato o acusado ser responsabilizado, bem como também a criança ser atendida e receber ali os atendimentos necessários. A violência sexual, devido à sua complexidade, divide-se em abuso sexual intrafamiliar, extrafamiliar, exploração sexual, comercial de criança e adolescente. Exploração sexual e comércio de crianças e adolescente define pela exploração da sexualidade da criança e está ligado ao comércio com fins de lucro por aliciadores, agentes, clientes, os quais estão inseridos no sistema de exploração criminosa. Fato para os parlamentares. Eu trago um outro fato grave e que eu preciso que os parlamentares tenham uma atenção, especialmente os deputados da área médica. Nunca bebês foram tão estuprados no Brasil como hoje. Bebês, ministra, sim. E aqui, deputados, eu preciso registrar uma coisa. Tem noites que a minha equipe não dorme. Eu quero que os deputados lembrem que o Disque 100 está lá no nosso ministério, o Ligue 180 está lá, a Ouvidoria Nacional da Violência contra a Criança está lá no nosso ministério. E tem noites que a gente não dorme. Nós somos obrigados a ver imagens, a gente é obrigado a ler relatos e a ouvir e a falar com as pessoas que estão do outro lado. E vou dizer coisas muito sérias e eu não vou poupar os senhores de detalhes. A minha assessoria fala assim, não fale detalhes, mas eu preciso falar. Os senhores precisam sentir o nível da gravidade. A menina mais jovem que eu tinha visto sendo abusada, a imagem da menina mais jovem, na CPI da pedofilia, em 2010, ela tinha 29 dias de idade. A imagem era terrível. No Senado, agora, em dezembro, encerrou uma CPI de maus-tratos contra a criança. Não iria abordar o tema abuso, mas não teve como fugir do tema. Na CPI do Senado, em novembro, eu fui assessora jurídica e eu que tive que construir o relatório. E digo para os senhores que eu vi uma imagem e eu achei que era o meu recorde de uma menina de 22 dias.